Bem-vindos ao quadro, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre força de atrito. Bom, vamos começar com um exemplo, fica mais fácil, né? Imagina você tem aqui uma superfície, por exemplo, pode pensar aqui no asfalto, pode pensar no asfalto, e isso aqui é uma caixa com uma geladeira, por exemplo. Pode pensar assim. Sobre esse corpo aqui, quais forças agem? A gente já viu que a primeira força que age é a força peso, tá bom? Tem a força peso que age nesse corpo. E em reação à força-peso, que é a força que o corpo faz no asfalto, no piso, age também uma força normal. Beleza? Esse corpo aqui fica parado, né? Então você está lá na rua da sua casa, vai levar a geladeira para. Acabou de comprar uma geladeira e está empurrando pelo asfalto, o caminhão parou na rua, quebrou, enfim, qualquer coisa. Então você começa a empurrar essa caixa aqui com uma força F. Você começa a empurrar essa caixa com uma força F e observa o quê? Que a caixa não se move. Bom, você sabe que o asfalto ele faz atrito com a caixa, né? Por isso que ela não se move. Você sabe disso intuitivamente. O que a gente vai fazer é dar uma explicação um pouco mais física para a situação, né? Mas na prática é isso. Você faz uma força daqui e se a caixa não se move, o que está acontecendo? Tem uma outra força contrária ao movimento agindo aqui embaixo, que é a própria força de atrito. Essa força de atrito, ela pode ser de duas formas. Então a força de atrito, ela pode ser esse atrito aqui, que você observou, né, na situação da geladeira que você comprou, que é quando o corpo fica parado, que é o atrito estático. Esse é o primeiro tipo de atrito que a gente observa, pelo menos nessa aula. E tem um outro atrito também, que é o seguinte: você vai fazendo força, vai fazendo força. Vamos representar aqui, ó, o que acontece com esse corpo à medida que você aumenta a força. Isso aqui é a força e aqui é a força de atrito. Força que você faz. Bom, se você não faz força nenhuma, não tem atrito, você nem sente que tem atrito. À medida que você começa a fazer força, a força de atrito vai aumentando. Ela vai aumentando aqui. E ela é o que? Ela é sempre igual à força que você faz. Por quê? Porque o corpo está parado. Então aqui você faz uma força F1, aqui a força de atrito vale F1 também. Então ela vai aumentando, aumentando. Chega uma hora que a caixa se move de uma vez, né? Faz assim, ó. Você fez tanta força que chegou nesse ponto aqui, a caixa se move de uma vez, a força que você precisa fazer é até menor, e depois você consegue empurrar a caixa e nota a mesma resistência. Então esse pedaço aqui é o atrito estático. Tá bom? Esse pedaço é o atrito estático. O outro pedaço, que é quando você consegue movimentar, você aumenta a força, mas a resistência ela sempre se mantém a mesma, é o que a gente chama de atrito dinâmico. Então, nesse caso aqui, você observa repouso. E aqui você tem movimento. Não é necessariamente para esse lado, aqui você tem movimento. Então, aqui é o atrito dinâmico. Bom? Na primeira situação, você tem aqui o plano, corpo, normal, peso, faz aqui a sua força F e nota a existência de uma força de atrito. E essa força de atrito, ela acaba sendo igual à força que você faz, né? Nesse caso, no caso do atrito estático, a força de atrito é igual à força que você faz. A força de atrito é idêntica à força que você faz. O F, força de atrito, é igual à força que você faz. E nesse caso aqui, ó, no segundo caso, que você também tem o peso e tem uma normal e faz uma força F, você observa outra força de atrito
que não é igual à força que você faz, mas ela é o quê? A força de atrito é menor do que a força que você faz. Ela aumenta até um valor máximo, né, como a gente viu aqui no nosso desenho. Ela aumenta até um valor máximo e depois diminui de uma vez e fica um atrito dinâmico. Né? Fica um atrito dinâmico. Bom, essa força de atrito ela é proporcional à normal. Como assim? Na prática, ela é proporcional à massa do corpo. Um corpo que tem massa muito grande vai ter uma força de atrito muito grande. Então, ela é proporcional à normal. Por quê? Porque a normal, na prática, é normal, é uma reação ao peso, né? Então, se você fizer uma força muito grande sobre o solo, que a gente consegue medir pela normal, o atrito ele é maior. Portanto, o atrito é proporcional à normal. E esse carinha aqui, essa letrinha grega aqui, ó, é o coeficiente de atrito estático. Tá bom? Isso aqui é o atrito estático. E para o atrito dinâmico, essa força também é proporcional à normal, só que o coeficiente de atrito muda. Então aqui a gente tem um coeficiente de atrito dinâmico. A gente viu o quê? Que a força de atrito dinâmico, ela, a partir de um certo ponto, ela fica menor do que a normal. Ela fica menor do que a força que você faz, né? Então a gente pode concluir também que o coeficiente de atrito dinâmico, ele geralmente é menor do que o coeficiente de atrito estático.